Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Ainda nesse tópico do adolescente, hoje nós conversaremos um pouquinho sobre a gravidez na adolescência e as infecções sexualmente transmissíveis, que é um assunto super importante para falar principalmente nessa população, porque os índices de infecção sexualmente transmissíveis relacionadas a HIV, sífilis e outras doenças têm aumentado muito na população adolescente e também na população idosa. Bom, mas o que significa então essa sexualidade? É o conceito dinâmico e envolve muito mais do que apenas a atividade sexual e a orientação sexual. A sexualidade, ela representa várias questões da nossa vida, desde um olhar, desde a relação sexual efetivamente e outros aspectos que também se relacionam com essa questão, tá? Inclui o que é ser homem ou mulher, significa para nós e como expressamos o nosso gênero, como nos sentimos sobre os nossos corpos, sobre a nossa aparência, sobre o nosso prazer físico. Então a sexualidade, ela diz muito também sobre quem eu sou como mulher, qual é a minha orientação, qual é o meu gênero, né? Então a sexualidade, ela vai muito mais, muito além do que efetivamente uma relação sexual, certo? Existem algumas barreiras para ter acesso a esses métodos contraceptivos quando nós pensamos nos adolescentes. Dentre eles, o medo de frustrar os pais, o medo de contar para os pais que vai iniciar a atividade sexual ou que já iniciou, principalmente a depender da idade que ele tiver e também dos valores culturais, religiosos que essa família tiver ali inserido. Estigma em torno da atividade sexual não conjugal e o uso de contraceptivos. Algumas pessoas têm esse tabu, essa questão relacionada à relação sexual fora do casamento, né? E isso aqui também vai depender muito de onde esse adolescente se insere, qual que é o contexto, mas também é uma questão muito de sociedade. E também o uso desses contraceptivos, desinformação, medo, né? Sem saber como fazer, muitas vezes medo de pedir para o parceiro usar um preservativo, por exemplo. Isso também tem que ser uma orientação que vai partir da nossa equipe de enfermagem e da equipe médica e outros profissionais. Medo de efeitos colaterais. Existem muitas pessoas que têm medo dos efeitos colaterais que os anticoncepcionais podem trazer, mas a gente também tem que orientar em relação a isso, e o ideal é que se teste várias coisas, né? Vamos testar essa pílula, vamos testar esse método, ver qual que é o mais adequado dentro daquela realidade, e aí sim o médico faz a indicação, ou o enfermeiro na atenção básica pode fazer a indicação desse método contraceptivo. Falta de conhecimento sobre o uso correto também é uma coisa que a gente percebe muito que acontece. Esses métodos oferecidos pelo SUS podem ser disponibilizados para adolescentes conforme as especificidades de suas condições individuais. Os serviços de saúde devem se organizar para assegurar o acesso dessas populações a esses métodos. Por quê? Existem métodos mais tradicionais e métodos mais adequados para o adolescente. Tem métodos que não se aplicam a eles, que é mais ideal ser utilizado por adultos jovens, né, ou já na meia-idade, porque exige uma consciência um pouco maior, um controle maior, mais rigoroso, que o adolescente ainda não consegue administrar. Vale ressaltar que alguns métodos são mais adequados que outros, como eu acabei de falar para vocês, nessa fase da vida, o que não impede o adolescente de ser atendido e informado, mesmo que desacompanhado dos pais ou responsáveis. Aí entra a questão de você ir buscar esse usuário em outro lugar, na escola, na casa, para poder fazer essa orientação. E se ele vier na unidade, mesmo que desacompanhado dos pais, que a gente consiga efetivamente passar isso para eles, tá? Porque às vezes ele vai querer usar um método que não é indicado, e aí ele não vai ter essa orientação, ele pode ir em algum lugar e conseguir esse método introduzido, né, enfim. E aí nesse momento ele pode ter sim riscos de de algumas doenças, de gravidez na adolescência e outras complicações que podem surgir em decorrência disso. Não são indicados para os adolescentes, então, só para a gente ter uma contextualização. A ligadura das trompas e a vasectomia. Por quê? Ligadura de trompas e vasectomia, quando são feitas, principalmente a vasectomia de forma eletiva, tem que ter autorização do seu parceiro. Então, se eu sou casada, para o meu marido fazer uma vasectomia, ele tem que pedir minha autorização, eu tenho que assinar um termo. Por quê? E se você quiser ter filho mais para frente, é um procedimento irreversível. Além de fazer acompanhamento com psicólogo, além de fazer consultas de rotina e várias outras questões que estão associadas.
o adolescente não tem ainda essa concepção, ele não pode afirmar que ele nunca vai querer ter filho. E se ele quiser? Então é algo bem restritivo e muitas vezes também tem que ter uma idade para isso. Assim como para a ligadura das trompas, quando a mulher resolve fazer, ela tem que ter ou um mínimo de tantos filhos, ou uma certa idade, ou consenso com o parceiro e outras condições. Tem todos os termos certinhos, tem essas resoluções na internet disponível com esses documentos que vocês podem ter acesso e entender um pouquinho melhor o que a professora está falando. Os métodos de tabela, muco cervical, temperatura basal são pouco recomendados, porque eles exigem que esse adolescente tenha uma disciplina em relação àquele procedimento, um rigor. Então, por exemplo, temperatura basal. Esse adolescente tem que medir a temperatura todos os dias, via oral, ou via axilar, ou via vaginal, fazer a temperatura diariamente. No dia que tiver um pico, pode ser que aquele dia seja o dia da ovulação, o dia do período fértil, né? Mas esse planejamento e essa disciplina, em geral, não são muito feitas pelos adolescentes. Eles não conseguem ter um planejamento. A maioria das coisas acontecem de forma muito repentina. E nesse momento ele pode ter um descontrole desse tipo de método e aí ter uma gravidez. E lembrando que esses métodos aqui, eles são para evitar a gestação, mas para evitar doenças, infecções sexualmente transmissíveis, tem que ser utilizado o preservativo, ok? E a mini pílula e a injeção trimestral não devem ser usadas antes dos 16 anos, pela carga hormonal, por vários componentes próprios daquela medicação, dessa mini pílula ou dessa injeção, né? E aí antes dos 16 anos não é recomendado, não é aconselhável. Posteriormente dessa idade, se for indicado, a gente pode indicar sim para esse adolescente fazer o uso, para ver se é benéfico, se vai ter algum efeito colateral ou não, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui e eu espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.